É faca no bucho da ignorância mesmo, fi. Que tudo que você precisa saber, você vai ver aqui nos Careca de Saber. Oi, seres humanos, tudo bem? Meu nome é Marta. Hoje nós vamos ter um papo muito bacana sobre núcleo e especialmente, gente, núcleo de células eucariontes, tá? Lembrando, né, que nós temos dois tipos de células. As células procariontes não têm o núcleo organizado e as células eucariontes têm núcleo organizado. Então, toda vez que eu desenho esta celulinha linda, maravilhosa aqui para vocês, e quando eu desenho esse limite e o material genético aqui dentro, eu estou falando do que, gente? De uma célula eucarionte, por quê? Porque ela tem essa membrana que envolve o núcleo aqui que se chama carioteca. Então, hoje o nosso bate-papo é sobre esse núcleo, né? Do que ele é feito, quais são os seus componentes, né? Que estruturas que eu tenho aqui dentro e qual a função. Seres, olhem só, o núcleo ele é o coordenador das nossas células, tá? Por quê? Porque é dentro dele que nós temos o material genético. E nós já sabemos que o material genético é que controla toda a nossa vida. A gente nunca pode esquecer, né? O material genético é o DNA, certo? Esse DNA, ele produz um RNA, certo? E esse RNA vai fazer o quê, gente? A produção de proteínas, que é o que nos mantém vivos, tá? Então não esqueçam de assistir lá a nossa aula sobre síntese proteica para você entender um pouquinho mais sobre isso que eu tô falando, tá? Esse núcleo, então, que nós estamos vendo aqui, é ele que controla a nossa célula. Se por acaso nós perdermos o núcleo por algum motivo, né, ou cortarmos a célula, fizermos aqui uma incisão na célula e deixar parte da célula com núcleo, parte da célula sem núcleo, o que vai acontecer? A parte da célula que ficou com o núcleo vai viver muito bem, obrigada, vai se dividir, etc. A parte da célula que ficou sem o núcleo vai fazer o que, gente? Vai morrer. Não esqueçam disso, tá? Só para vocês lembrarem. No nosso corpo humano, nós temos uma célula que se chama hemácia. Na hemácia, o que acontece, gente? A hemácia ela é produzida lá na medula óssea e ela vem para a corrente sanguínea. Quando ela vem para a corrente sanguínea, ela perde esse núcleo. Então, a hemácia tem uma vida curtinha. Ela dura o quê, gente? De 2 a 3 meses, que é a vida da nossa hemácia. Depois ela morre e ela tem que ser substituída. Só para que vocês saibam que sem núcleo, as células fatalmente não conseguirão sobreviver muito tempo. Porque é ele que coordena tudo, porque é no núcleo que eu tenho o DNA que manda no processo todo metabólico das nossas células, tá? Mas do que este núcleo é constituído? Então, nós temos, na realidade, algumas estruturas. Primeiro, a carioteca, anotem aqui, aí, né? Depois, nós temos carioplasma. Depois, nós temos o nucleolo. E depois nós temos, obviamente, a parte mais importante, né? Que é a cromatina. Lembrando que essa cromatina é o que, gente? É o material genético, é onde nós temos o DNA. Então, os componentes do núcleo de uma célula eucarionte são carioteca, carioplasma, nucleolo e cromatina. Então, seres, quando o núcleo de células eucariontes, né, eu posso ter dois tipos, tá? Eu tenho um tipo que se chama núcleo interfásico, que é justamente quando a nossa célula está se preparando para o processo de divisão. Eu tenho um segundo tipo, que é o núcleo em divisão, ou seja, eu tenho o que, gente? Eu vou ter o meu núcleo desorganizado, né? E já ocorrendo o processo de divisão celular, que tanto pode ser uma mitose como pode ser uma meiose, tá?
tanto o núcleo interfásico quanto o núcleo em divisão, eles vão apresentar estruturas diferenciadas aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Mas de qualquer maneira, como eu falei para vocês, né, nós temos o quê? Nós temos aquelas partes que compõem o núcleo. Então, quando a gente fala, por exemplo, em carioteca, a carioteca é o quê, gente? Carioteca. Ela é a membrana que envolve o núcleo. Então, quando eu desenho a nossa celulinha aqui, bonitinha, né? Olha aqui, gente. A carioteca é essa membrana que está envolvendo o material genético. Do que é feita a carioteca, gente? A carioteca, ela tem a mesma constituição química da membrana plasmática, ou seja, ela é lipoproteica, mas qual é a diferença existente entre a carioteca e a membrana plasmática? É que na carioteca nós vamos ter o quê? Ó? Olha o que eu estou fazendo aqui, gente. O que vocês estão percebendo? Eu estou criando umas estruturas aqui que nós vamos chamar de poros. Olha só que legal, gente. Então, eu tenho vários poros na minha carioteca. Olha que interessante. É uma membrana, certo? E essa membrana, ela tem o que, gente? É uma membrana que possui poros. Agora me conte uma coisa, por que será que essa membrana carioteca vai ter poros? É para não selecionar material que entra e sai do núcleo, tá? Então, lembra que eu falei para vocês? Não é o DNA que produz RNA, que produz proteína? Então, o DNA está aqui dentro, produziu o RNA. O RNA tem que sair por esses poros, né? Eu não posso ter um bloqueio para o meu RNA poder sair do poro, tá? Ou eu preciso que entre uma substância dentro do núcleo. Eu não vou fazer aquela seleção de substâncias, então tudo isso vai passar através dos poros. Então, uma diferença marcante da nossa carioteca para a membrana plasmática, qual que é, gente? É a presença desses poros. E uma coisa bacana é o seguinte, que essa membrana nuclear, ela está presa aos retículos, tá? E no processo de divisão celular, quando eu estou desorganizando a minha membrana nuclear, quem auxilia nesse processo, quem que é, gente? O retículo que ele vai fazendo, ele vai afastando partes desta membrana para que eu possa liberar o material genético no processo de divisão celular. Tudo bem? Então, primeiro constituinte, carioteca. Carioteca é uma membrana que tem como característica a presença de poros para não ter seletividade do que entra e do que sai na célula. Tudo bem? Segunda estrutura que nós temos, gente, dentro do núcleo, eu tenho, lembra que eu falei para vocês? Eu tenho o que nós chamamos de carioplasma. O que é esse carioplasma ou suco nuclear, tá? Esse carioplasma, ele é água e proteínas, tá? Da mesma constituição que eu tinha aqui no citoplasma. Só que o que acontece, gente? Essa substância está onde? Dentro do núcleo. Então, ele recebe o nome de carioplasma, tá? Porque carioteca, gente, vem de cariuns, que significa o quê, gente? Envoltório nuclear, tá bom? Então, meu carioplasma é o quê? É aquele citoplasma, né? Aquela substância gelatinosa, só que ela está onde, gente? Dentro do nosso núcleo. Tranquilo? Então, carioteca, carioplasma. O que mais que eu tenho dentro do meu núcleo? Eu tenho uma estrutura globosa, tá? Que é feito praticamente de DNA, obviamente, né? Certo? E essa estrutura globosinha se chama como, gente? Se chama nucleolo. Certo? E o que faz o nucleolo? Se você recordar, né? Se você viu as aulas anteriores, nós sabemos que o nucleolo, a função dele qual que é, gente? É a produção de ribossomos. Né? De ribossomos que são o que, gente?
São aquelas organelas extremamente importantes no processo de síntese proteica, tá? Se você observar bem essa figura que eu estou mostrando agora para você, isso daqui é a figura é um corte de fígado humano, tá? E nós temos essas estruturas que dá para você ver muito bem, né? Onde tem a setinha aí, eu tenho o quê? Eu tenho o núcleo, eu tenho a setinha no nucleolo, certo? E a parte mais escura do núcleo é o que nós temos de cromatina, certo? E a parte mais clara também é uma cromatina, mas é a cromatina descondensada, que eu já vou explicar já para vocês. Tudo bem? Então, seres, olhem só. Como eu falei para vocês, a cromatina ela também faz parte do núcleo. E na realidade ela é o quê? Ela é um conjunto de filamentos de molécula de DNA, né? Nós sabemos que a gente tem as moléculas de DNA no interior do núcleo e essas moléculas de DNA, elas podem estar bem desespiralizadas, como se fosse um filamento grandão, que eu vou chamar de eucromatina, tá? Então, a eucromatina é quando eu tenho o quê? As moléculas de DNA todas em forma de um longo filamento. E essas moléculas em forma de um longo filamento, o conjunto dessas moléculas é a cromatina. Se elas estão desespiralizadas, eu tenho o que nós chamamos de eucromatina. Porém, eu também posso ter o quê, gente? Momentos em que minha célula tem essas moléculas de DNA espiralizadinhas. Olha aqui, gente, ó, bem espiralizadas, né? Ao invés dela ser um filamento, ela é uma espiralzinha. Quando eu vejo essa molécula bem espiralizada, nós temos o que eu chamo de heterocromatina. Então, a heterocromatina é quando minhas moléculas de DNA estão espiralizadas, normalmente num processo de divisão celular, ou quando esse material genético não precisa ser utilizado, e a eucromatina é quando eu tenho a minha molécula de DNA desespiralizada, como vocês estão vendo aqui, né, no formato de um filamento. Por que ela está desespiralizada? Porque ela está sendo utilizada. Então, quando a minha célula está lá produzindo proteínas em grande atividade metabólica, eu tenho uma cromatina mais clarinha, que nós chamamos de eucromatina. Ou seja, né, esse eu que vem do verdadeiro, por quê? Porque a célula está em plena atividade metabólica. Então, quando vocês visualizarem um núcleo clarinho, né, por dentro, ele vai ter o quê, gente? Ele vai ter eucromatina e a célula está com grande atividade metabólica. Quando você estiver visualizando as partes mais escuras, como eu mostrei na imagem agora há pouco, essa parte mais escura é a heterocromatina, quando essa cromatina está espiralizada e não está sendo utilizada. Tudo bem? Seres, temos um convidado especial. Olha aqui no cantinho, uma girafinha. Ela está acompanhando a gente. Ela está nos acompanhando por um motivo muito bom, porque nós vamos falar do que, gente? Lembra que eu falei de cromatina, que era o quê? Era um filamento de DNA. Então, a molécula de DNA bem grandona, certo? Lembra o que eu tenho aqui nessa molécula, gente? Se eu pegar bem um pedacinho dela, eu vou ver o quê? Eu vou ver aquela dupla hélice do meu DNA, certo? Então, tem tudo a ver, né? Ó, o pescocinho da girafa, a molécula de DNA, né? Lembrem-se disso, ó. Um filamentão formado por uma moleculona de DNA. Então, quando eu falo em cromatina, eu falo no conjunto de vários filamentos de DNA. E, na realidade, esses filamentos, eles fazem o quê, gente? Eles ficam espiralizados e formam lá a nossa cromatina. Só que esta cromatina, esse filamento de DNA, ele vai originar, gente, o que nós chamamos de cromossomos. Cromossomos, tá, gente? Cromossomos, né? Nós somos o que tem no nosso cromossomo, certo? Então, o cromossomo, ele é o quê? Ele começa a fazer uma espiralização e ele fica desse jeitão aqui, ó. Tá vendo?
Eu não sei se vocês perceberam que eu coloco sempre essa estrutura aqui no meio. Essa estrutura se chama centrômero. Ou seja, gente, é uma região do nosso cromossomo que está mais espiralizada e que ela vai fazer o quê? Dividir o nosso cromossomo num braço que nós chamamos de braço P e num outro braço que nós chamamos de braço Q. Então, o P é o que, gente? É um braço do nosso cromossomo. O Q é o quê? O Q é bom, né? É o outro braço do nosso cromossomo. Aqui no meio, o que eu tenho? Eu tenho um centrômero. Esse centrômero é que vai determinar os tipos de cromossomos que eu tenho, né? Que esse centrômero, às vezes ele está bem aqui no centro, às vezes ele está mais na extremidade, então eu vou ter tipos diferentes de cromossomos por conta do posicionamento do nosso centrômero. Mas o que vocês têm que entender? Que este filamento, que é a molécula de DNA toda espiralizada, é esse filamento que origina quem? O cromossomo. É neste cromossomo que eu tenho o que, gente? Cada segmento do cromossomo forma o que nós chamamos de gene, certo? E é este gene que vai fazer o que, gente? Que vai produzir quem? Um RNA. Que vai produzir o que, gente? Uma proteína. É assim que vocês têm que lembrar das coisas quando a gente estiver falando de cromossomo. Tudo bem? Então, seres, olhem só. Quando eu falo de classificação de cromossomos, então nós já sabemos que o cromossomo é o quê? É uma molécula de DNA muito espiralizada que mantém nela as informações genéticas. Blá, blá. Começa de novo. Genaca toda estava fugida. Confundi tudo. Então, seres, como eu estava falando para vocês, os cromossomos, eles são o quê? Eles são, como eu já expliquei, uma molécula de DNA extremamente espiralizada e que essa molécula de DNA, aquela molécula grandona, tem os genes, né? Que são o quê? São as informações genéticas do nosso organismo. Esses cromossomos, eles têm uma classificação, tá? E eu sempre brinco, eles se classificam de duas maneiras. Pelo posicionamento do centrômero, como eu já falei, pelo tamanho e também pela sua função. Então, vamos começar aí pelo tamanho, né? Então, quais são os tamanhos de cromossomos que eu tenho, gente? Que nem boas camisetas do ramo, certo? P, M e G. Que chique, hein? P, M, G. Então, eu tenho cromossomos bem pequenininhos, eu tenho cromossomos médios e eu tenho cromossomos grandões, tá? E dentro de um cariótipo, né, que é o estudo dos cromossomos da nossa célula, nós vamos visualizar esses cromossomos pequenos, médios e grandes, tá? Eu também tenho cromossomos classificados segundo a sua função, tá? Então, eu tenho cromossomos que são cromossomos sexuais. O que significa isso, gente? Eles vão determinar se o indivíduo é do sexo masculino ou feminino. No caso nosso, né, do ser humano, nós vamos ter quais cromossomos que determinam o sexo? X se for menina, que nem eu. X, Y se for girafa, que nem ele. Ou menino, certo? Menino é o quê? XY, menina, XX. Então, esses são os cromossomos sexuais. E nós também temos cromossomos que são o quê, gente? Cromossomos que nós chamamos de somáticos, tá? Que são aqueles cromossomos que vão determinar características comuns a todos os indivíduos daquela espécie, né? Não importa se são meninos ou meninas, machos ou fêmeas. Esses cromossomos de células somáticas, né, ou cromossomos somáticos, eles são o quê? Eles são aqueles cromossomos que determinam características de maneira geral para o indivíduo. Tudo bem? E nós também temos cromossomos de acordo com o quê, gente? Com a posição do centrômero.
Então, seres, só para finalizar, né? Então, a outra classificação dos cromossomos é de acordo com a posição do centrômero. Então, nós temos o centrômero bem no meio, ele se chama metacêntrico. Se o centrômero está um pouquinho deslocado, né, para uma das extremidades, ele é chamado do quê, gente? Submetacêntrico. E se nós temos um bracinho muito curtinho e o centrômero está muito próximo dessa extremidade, nós chamamos de acrocêntricos. Então, dessa maneira, a gente consegue classificar os cromossomos. E aí, a gente vai saber um pouquinho mais deles nos processos de divisão celular e lá na genética, tá bom? Beijinho e até a próxima!